Hoje eu resolvi começar o meu vídeo fazendo um questionamento, né? Começar por uma pergunta. O que a guerra, né? O conflito na faixa de Gaza e as enchentes em Santa Catarina têm em comum? Já parou para pensar sobre isso? Bom, o que elas têm em comum, entre várias outras possibilidades, a possibilidade que eu pensei é que ambas são geradoras do que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático é uma categoria da psiquiatria/psicologia que categoriza, não é? Que define e descreve uma condição bastante problemática, bastante difícil de lidar, que é o pós-trauma. Né? O que é isso? Nos conflitos armados, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, quando os soldados voltavam do conflito, percebia-se que eles estavam muito ao longo do tempo, né? A pessoa voltava, por exemplo, em janeiro, e em fevereiro, março, abril, quando ela estava aparentemente em segurança, percebia-se que ela começava a ter problemas, né? Ela não dormia direito, ela se assustava com qualquer barulho, e ao longo do tempo isso acabou sendo caracterizado dentro, né, dos estudos de psicologia e também de psiquiatria como um transtorno, né, de estresse pós-traumático, ou seja, a pessoa passou por um trauma e ela manifesta esse estresse tempo após o trauma. E isso é bem problemático para quem vive e é bem provável que aconteça agora com as pessoas em contexto de guerra lá na faixa de Gaza, né, naquela região, e também aqui em Santa Catarina e em outros estados do Brasil, por conta da enorme quantidade de chuvas e todo o trauma que isso causa, porque uma chuva é uma condição climática e que acontece diversas vezes. Bom, especificamente no caso de Santa Catarina, o estado tem uma longa tradição de chuvas e enchentes, né? A gente tem aí, pegando o caso mais famoso de todos, que é Blumenau, Blumenau está enfrentando hoje a sua enchente de número 98, registrada na história. Só nesse ano é a terceira vez que a cidade de Blumenau fica embaixo d'água. Então, imagine você o nível de trauma que uma pessoa que é moradora de Blumenau há 30, 40, 50 anos vive quando um pingo de chuva cai em cima do telhado, né? Dentro do principal manual de psicologia, que é o DSM, né, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Psiquiátrica Norte-Americana, geralmente a condição ela é entendida como algo, ela é estudada e categorizada como algo individual, né? Eu tenho transtorno de estresse pós-traumático porque eu vivi uma situação de enchente. Só que eu me questiono que condição isso causa no imaginário da própria cidade, né? Porque não é, por exemplo, um assalto, né? Quando uma pessoa sofre um assalto, um tempo depois é possível que ela passe por um transtorno de estresse pós-traumático, porque numa condição específica individual, ela passou por um assalto e toda vez que ela está numa rua parecida, ou que passa alguém parecido, ou que ela ouve um barulho, né? Ela fica extremamente sensibilizada para todo sinal que retome aquele evento traumático que ela passou, né? Isso é o transtorno de estresse pós-traumático, ou uma das características, né? Mas eu me questiono o que causa no coletivo, porque uma situação que Blumenau está enfrentando e mais cento e tantos municípios aqui no estado vem enfrentando, inclusive onde eu moro, né, que é São José, o que causa no imaginário das pessoas, né? Que trabalho social poderia ser feito, ou em matéria de psicologia mesmo, para maximizar um possível tratamento, uma possível melhoria, né? Porque o transtorno de estresse pós-traumático, ele normalmente é tratado de forma clínica ou com medicamentos. São os dois meios, né? Ou clínico, né, com psicólogo, ou medicamento com psiquiatra, ou o trabalho conjunto, que geralmente tem melhor resultado, né? Trata com um e trata com outro. Só que eu penso que talvez o que poderia ser feito é um trabalho em grupo, né? Um grupo terapêutico, por exemplo, de pessoas que passaram por essa situação e vêm passando por essa situação, né? Eu
Tenho, inclusive, interesse em fazer alguma coisa nesse sentido de forma online, que eu acho que pode ser abarcar mais pessoas, né? E talvez aí fica essa possibilidade para quem está vendo esse vídeo ou para quem conhece pessoas que têm passado por essa situação tão triste, né? Fica aí a minha sugestão de entrar em contato comigo e talvez procurar algo nesse sentido. Bom, eu quero encerrar esse vídeo com a minha solidariedade em relação a todas as pessoas que têm passado por essa situação tão triste, que é a enchente, porque quem nunca viveu uma enchente acha que é só sobe a água, desce a água e tá tudo normal. Não é assim. Entra o lodo, entra bicho peçonhento, as pessoas têm que sair das suas casas, sabe Deus quando vão poder voltar. Quando voltam, a casa inteira foi por água abaixo, literalmente. A expressão, né? Nunca foi tão verdadeira. E geralmente se perde tudo, né? Enfim, é bastante complicado. Então a minha solidariedade a todo mundo que já passou por isso, que está passando por essa situação neste momento. Eu sei que é muito, muito, muito difícil. Quanto ao DSM, eu fiz aqui mais uma fala introdutória, né? Tem uma categoria dele no DSM-5, né? Que é o manual que eu citei anteriormente, que tem 10 páginas, uma letra desse tamanho. Então, para quem quiser se aprofundar no tema, né? Tem vários artigos na internet também sobre o tema. No caso do DSM, é uma linguagem bastante técnica, então eu não recomendo muito para quem é leigo na área da psicologia ou psiquiatria, porque não vai entender metade dos termos. Então, talvez pegar um artigo aí mais introdutório, um resumo na internet, ou entrar em contato comigo que eu também posso falar um pouco mais a respeito. Tá? Obrigado para quem viu. Espero que Santa Catarina passe por isso, como passou, infelizmente, tantas outras vezes. E é isso. Até mais.